Ele está na Itália e o governo brasileiro está em contato com as autoridades italianas com um pedido de extradição em curso. Eu conversei mais cedo sobre esse assunto com o embaixador do Brasil em Roma. Ele já está em tela, o Renato Mosca. Tudo bem, embaixador? Obrigada aqui pela presença no nosso Bastidores e queria repercutir contigo um pouco desse trâmite, porque já foi dito anteriormente, mas não aconteceu, da deputada licenciada se entregar às autoridades italianas. Pode ser que aconteça, ainda assim, mesmo que não aconteça da forma espontânea, a polícia está atrás da deputada para prendê-la na Itália. A gente conversava mais cedo e há indícios do paradeiro da deputada aí nos arredores de Roma. Diante dessa informação, do trabalho que tem sido feito aí na Itália, trabalho esse que tem sido informado em detalhes ao senhor, é possível dizer que a prisão da deputada licenciada Carla Zambelli vai ocorrer num curto período, nos próximos dias, embaixador? Obrigado. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Veja, nós estamos monitorando, não é, por intermédio tanto do Ministério do Interior italiano quanto dos órgãos policiais, através do nosso adido policial na embaixada, estamos monitorando a questão da captura da foragida, a deputada Carla Zambelli. Na última semana, nós temos recebido informações, ainda que superficiais, dos órgãos policiais de que há indícios de que a deputada possa ter permanecido nos arredores de Roma. Movimentações dela puderam ser identificadas, mas alguns endereços, inclusive, estão sendo monitorados, mas nós não temos informação concreta do paradeiro. Não sabemos exatamente onde estaria a deputada neste momento dentro do território italiano. A prisão, evidentemente, ela está prevista a qualquer momento, não é? Há um esforço conjunto das polícias italianas, mas isso depende um pouco da questão de se identificar a localização da deputada e poder alcançá-la em local público ou em local que permita fazer a prisão e cumprir o pedido, a solicitação da Interpol feita na última semana. Embaixador, eu gostaria de entender na questão técnica. Por exemplo, caso Carla Zambelli se apresente num pedido de asilo político eventual, como demora esse processo, como as forças policiais devem atuar para o período de extradição? Ele é automático? Ainda precisa passar por uma autorização do governo italiano? Bem, duas partes, né? A primeira parte, caso ela se entregue, ela tem dito, não nos últimos dias, mas num primeiro momento, de que tensionaria se entregar à polícia italiana. Na verdade, ela seria imediatamente presa e presa permaneceria durante o processo de extradição, que já foi encaminhado às autoridades italianas na semana passada por mim, pessoalmente no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, não cabe, eventualmente pode ser solicitado, mas no caso da deputada, não cabe qualquer referência a asilo político. O asilo político, como sabemos, é um instituto exatamente para proteger o cidadão que tem sido vítima de alguma perseguição política em seu país. Este, de fato, não é o caso da deputada. Houve um amplo processo de 3 anos, os crimes foram cometidos em 2022, um processo que durou 3 anos, com amplo direito de defesa, uma condenação. Não há por que se falar em asilo político e não há nenhum tipo de razoabilidade nesse sentido. Embaixador, quando conversou aqui conosco, assim que deixou o Brasil, a deputada Carla Zambelli chegou a dizer que era intocável na Itália por ter dupla cidadania. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, então, os esclarecimentos a especialistas que dizem que não é bem assim. Qual é hoje o acordo de extradição que o Brasil tem com a Itália? Pois não. Eventuais especialistas que dizem
estão corretos, porque, na verdade, nenhum cidadão, sobretudo um cidadão condenado pela justiça de um outro país, será abrigado necessariamente. O que acontece é que a Constituição italiana, assim como a Constituição brasileira, prevê a impossibilidade de extradição de nacional. Ou seja, um italiano não poderia ser extraditado de volta ao Brasil. Ocorre que há exceção, e uma das exceções é exatamente o fato de existir um acordo bilateral que preveja a extradição. Nós temos um acordo, um tratado de extradição, datado do início dos anos 90, assinado em 1989, entrado em vigor em 93, e esse tratado, ao longo desses 30 anos, funciona muito bem. Há inúmeros precedentes de cidadãos binacionais, ou seja, tanto brasileiro quanto italiano, que são extraditados. Recentemente, nós tivemos na embaixada, ainda este ano, 2025, a extradição de um ítalo-brasileiro, e eu posso te dizer com toda tranquilidade que pela lei italiana, ninguém é intocável por ter a sua nacionalidade italiana. Especialmente pessoas em dívida com a justiça. Não? O que acontece é que esse processo, evidentemente, não é um processo imediato. Ele passa a correr na justiça italiana, é um processo que igualmente dá direito à defesa, direito a recursos, então ele se prolonga no tempo, há muitos meses, não é algo que vai ser decidido imediatamente. E ao final, a decisão cabe ao Poder Executivo, ao Ministério da Justiça, que pronunciará uma decisão definitiva. O que eu posso te dizer é que nossa cooperação em matéria penal, em matéria judicial, jurídica, tem funcionado muito bem nos últimos anos. Nesta década, o Brasil extraditou para a Itália 2 importantes criminosos, que são o Vincenzo Pasquino e o Rocco Morabito, um em 22, o outro em 24. Nós temos colaborado muitíssimo e estamos em contato. No ano passado, não só o ministro da Justiça brasileira, mas também o diretor-geral da Polícia Federal estiveram em Roma em 2 oportunidades. Nós temos uma cooperação muito intensa e muito produtiva. Então, o governo brasileiro entende e espera que o governo italiano seja sensível a essa demanda neste momento do Brasil. Embaixador, vou chamar a Luísa Martins para fazer uma pergunta, mas antes, a defesa de Carla Zambelli fala que teria havido um monitoramento ilegal do paradeiro dela, aí na Itália, fazendo uma crítica à Polícia Federal, e também fala do caso Cesare Battisti, que naquela época o Brasil se recusou a deportá-lo, depois houve o processo de deportação e que isso poderia ser utilizado também para o governo italiano para não deportá-la. Como o senhor vê esses dois argumentos por parte da defesa dela? Muito bem. Bom, a primeira questão, eu não posso opinar, mas o que eu posso te assegurar é que quem faz o monitoramento é a polícia italiana. A polícia italiana que tem a competência e a responsabilidade de cumprir a solicitação de prisão da Interpol. Como país membro da Interpol, a Itália tem um compromisso no cumprimento dessa captura de um foragido da justiça brasileira por solicitação da Polícia Internacional. Então, esse ponto, para nós, é absolutamente tranquilo, porque quem está responsável pelo processo de investigação e futura captura da foragida é exatamente a polícia italiana, dentro dos marcos legais. Do ponto de vista do Cesare Battisti, eu posso igualmente assegurar que esse é um assunto superado na relação bilateral entre o Brasil e a Itália. Esse caso gerou uma certa controvérsia em alguns anos. Ele foi extraditado para a Itália. Quando chegou na Itália, havia-se um entendimento, vamos dizer assim, de que ele fosse um perseguido político. Não é? Quando ele veio para a Itália, extraditado, nesse episódio que ele fugiu para a Bolívia e depois foi
trazido à Itália, ele confessou seus crimes comuns, como crimes de qualquer criminoso, né? Crimes comuns. E nesse momento o governo brasileiro reconheceu e inclusive foi um motivo de um pedido de desculpas do presidente Lula diretamente ao presidente Sérgio Mattarella, porque alegou o presidente Lula não ter, naquele momento, a informação precisa do caráter do crime do foragido Cesare Batista. Esse é um assunto absolutamente superado na relação bilateral e não serve de precedente, porque depois disso nós já restabelecemos uma cooperação e uma colaboração muito profícua e hoje nós estamos num perfil alto de cooperação na área penal e judicial, como eu acabo de comentar. A nossa analista Luísa Martins também tem uma pergunta, embaixador, contigo, Lu. Oi, embaixador, muito obrigada por essa entrevista aqui para a gente hoje. Embaixador, o senhor falou um pouquinho sobre o processo de extradição também, enfim, dos procedimentos pendentes aí para a prisão de Carla Zambelli. Mas queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, essas diferenciações entre exílio, asilo político, refúgio, o que cabe e o que não cabe à defesa de Zambelli alegar nesse momento para tentar ficar na Itália e não ser extraditada para o Brasil. Pois não. Bom, a defesa da deputada poderá alegar o que pretender. Na verdade, há um entendimento claro da condenação por crime comum, e em crime comum não se coloca nem a questão do asilo político, nem do refúgio. Por quê? Porque o asilo político é exatamente um instituto destinado a proteger um cidadão que tenha sido vítima de perseguição política, né? Nenhum perseguido político é submetido a um processo que leva 3 anos com amplo direito de defesa. Então, não cabe mencionar o aspecto do asilo político. A questão do refúgio, que é um instituto nobilíssimo, né, precisa ser vista com muita tranquilidade. O Instituto do Refúgio é para cidadãos igualmente vítima de alguma perseguição de gênero, de religião, de raça, enfim, que se configure um caso claro em que a pessoa está vulnerável no seu país. Então, em nenhum dos dois casos é possível enquadrar a condenada pela justiça brasileira, em todas as instâncias, com um crime tipificado, inclusive crime esse de invasão ao sistema de informático de órgão público, crime de grande severidade no Brasil, mas inclusive na Itália. Aqui na Itália, este é um crime que gera realmente uma preocupação e eu posso te assegurar que este é um crime reconhecido como de alto valor do ponto de vista da punição, né? Que poderá ser, inclusive, objeto de uma punição ainda mais severa num caso de invasão de sistemas de infraestrutura crítica, instituições públicas, órgãos da administração pública. Embaixador, a gente agradece demais, eu e todo o time do Bastidores CNN, por essa conversa e os esclarecimentos necessários neste momento. Deixa o espaço aberto para um retorno, né, quando a prisão for, de fato, consumada aí na Itália. Esse foi o Renato Mosca, ele é embaixador do Brasil na Itália, trazendo atualizações sobre o caso da deputada licenciada foragida Carla Zambelli.